Olá, tudo bem? Eu estou iniciando aqui um projeto que há 1 ano e meio nós temos feito esse projeto acontecer com aulas presenciais e a partir de agora eu vou começar a gravar em vídeos essas mesmas aulas que nós demos pessoalmente, né? Que as pessoas tiveram a oportunidade de ter em sala de aula, mas devido à nossa atual situação e mesmo alguns alunos que entraram nesse curso posteriormente vão ter a mesma oportunidade de completá-lo do início ao fim. Meu nome é Elisângela, eu sou diaconisa da Igreja Cristã Jerusalém, Igreja ICP, aqui na região de Santo André. E então nós vamos caminhar junto, né, nesse projeto que chama Escola de Fundamentos, né? Uma vez eu ouvi esse termo, né, de um ministério que eu amo muito e eu entendi que verdadeiramente a palavra de Deus ela tem que ter um fundamento na nossa vida. Então a primeira coisa que eu pensei quando eu desejei dar aula onde eu estou hoje foi ensinar fundamentos bíblicos, ensinar coisas que dão base, dão firmeza para todo o restante da construção que Deus vai estar fazendo na nossa vida ao longo da caminhada. Então, quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui através do YouTube também, trazendo esse conteúdo. E eu quero dizer que eu não tenho experiência com câmeras, com gravações, muito menos com aulas online, né? Com aulas através de vídeos. Então, desde já eu quero que vocês me perdoem, né? Se às vezes não for como vocês acham que deveria ser. Me coloco à disposição no rodapé da mensagem, da aula, eu vou colocar todas as informações de e-mail, WhatsApp, se vocês quiserem tirar dúvidas, ok? Então a gente vai estar aí à disposição das pessoas que desejarem tirar suas dúvidas e que você possa então ouvir essa aula, meditar um pouco na palavra, no que Deus vai nos ensinar nessa aula e que o Espírito Santo possa verdadeiramente estar ministrando ao teu coração de maneira muito pessoal. Eu falo que a palavra de Deus ela cabe em cada um de acordo com a nossa real necessidade, o nosso crescimento em Deus, onde nós estamos em Deus. Então, nunca é demais aprender, né? Eu todos os dias costumo dizer aos alunos que estão comigo já há 1 ano e meio que eu me alegro porque todos os dias que eu pego a palavra para ler mais um pouco, para meditar mais um pouco, para estudar mais um pouco, o Espírito Santo sempre traz algo novo no meu coração. Ainda que o versículo seja o mesmo, a palavra de Deus se renova dia após dia. E é isso que nós vamos entender durante essas próximas aulas que a gente vai ter aqui. Eu não sei quantas aulas vão ser, mas eu quero trazer um conteúdo bem tranquilo, sem muitas nomenclaturas, né? Sem muita teologia no sentido de coisas que talvez eu não consiga entender e você também não consiga entender, mas nós queremos estudar a palavra de forma simples e objetiva, onde a gente possa mergulhar naquilo que a palavra de Deus diz e entender o que o Espírito Santo está querendo ministrar ao nosso coração. Não sou formada em teologia, tá? Então, desde já, deixo aqui claro que eu sou alguém que durante alguns anos tem lido a palavra, tem meditado na palavra, tem lido livros, né? Tem meditado naquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu fui pastoreada por alguns líderes que também me deram sempre muito suporte espiritual no que diz respeito à palavra de Deus. Sempre fui alguém que preza pelo ensino da palavra, né? Então, sempre me preocupei em saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo que eu estou ouvindo ou daquilo que eu estou falando. Então, essa é a minha maior preocupação. Então, não sou teóloga formada,
A minha formação é na área de logística, então não tem nada a ver com a teologia, mas eu sou alguém que estou sempre estudando, estou sempre buscando, faço cursos também na área, né, para estar sempre ouvindo de outros mestres, né, que tem sempre a nos agregar, a nos ensinar, e é nisso que eu quero que vocês também pensem sempre. Nós nunca sabemos o suficiente para parar, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é infinita em extração de sabedoria, de conhecimento e de relacionamento com o próprio Deus. Então, nós vamos iniciar esse trabalho. Então, essa escola chama Escola de Fundamentos. E eu gostaria que você me acompanhasse durante esse tempo que a gente vai estar junto. Curtisse. Se você gostou, você curte. Se você não gostou, você também coloca que não gostou. Faça os seus comentários, se você assim desejar. Mas eu vou te pedir uma gentileza, que esses comentários que você colocar sejam para edificação do corpo de Cristo, amém? Porque se for algo para denigrir a imagem da Igreja de Cristo, dos nossos irmãos, ou mesmo da minha pessoa, eu prefiro que você não faça o comentário, ok? Nós estamos vivendo numa época em que a área digital tem sido muito usada, mas ao mesmo tempo muito atacada, né? E esse não é o meu intuito aqui nessa aula, não é o meu intuito com esse ensino. O meu intuito aqui é trazer algum esclarecimento para você diante daquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Então, que você tenha sabedoria, né, ao colocar um comentário, ao colocar alguma observação. Eu sou uma pessoa extremamente aberta a aprender todos os dias com as pessoas que estão próximas a mim. Então, os meus alunos sabem disso, os meus pastores, os meus amigos particulares, os meus irmãos em Cristo, ao redor, né, da minha região aqui. Por onde eu passei, a gente deixa um legado de amigos e de pessoas que estão sempre conosco, compartilhando e dividindo conhecimento. Então, eu gostaria que você, se você acompanhar essas aulas, se você estiver comigo durante essa jornada, que você fosse alguém com críticas construtivas e que pensasse no bem-estar da Igreja de Jesus. Nós somos corpo de Cristo, né? E então, ofender um irmão em Cristo, para mim, é extremamente triste, né? Quando eu abro a minha boca ou eu digito alguma coisa em uma rede social que pode denigrir a imagem de outra pessoa ou dizer e menosprezar essa pessoa, para mim é algo que não cabe, né, no meu vocabulário. Então, eu gostaria que, se você não gostar de alguma coisa ou não for de acordo com algo que eu disser aqui, não tem problema. Nós temos total liberdade para dizer sim àquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que aparentemente para nós não está correto. Nós podemos colocar observação sim, os comentários vão estar aí para isso, nós vamos interagir para isso mesmo. Por isso que eu vou deixar meu e-mail, eu vou deixar meu WhatsApp, e os próprios comentários aí do canal do YouTube também ajudam nisso, ok? Então, dados os recados, se você quiser, inclusive, se inscrever no canal, para que cada semana que eu começar a postar os vídeos com a próxima aula, você seja o primeiro a receber essa notificação de que o vídeo, então, entrou no canal para que você possa assistir, tá bom? Como eu disse, eu não tenho certeza de quantas aulas serão, né? É uma caminhada aí que nós já estamos há 1 ano e meio. São 3 módulos que nós tivemos a aula. O primeiro módulo, ele vai falar basicamente do que é. O que é? Então, vários temas que nós vamos abordar aqui a partir de agora vai dizer respeito a pergunta que a gente vai fazer o que é? Né? Então, essa vai ser a pergunta para todas essas primeiras aulas que nós vamos ter nesse primeiro módulo, ok? Então, a gente vai estar sempre se perguntando o que é, e a resposta a própria palavra de Deus vai nos dar, ok? Lembrando outra coisa também, o link ou o meu e-mail vai estar disponível com a apostila. Para quê? Eu vou falar que eu vou deixar a princípio o meu e-mail,
porque eu não tenho muita habilidade, né, com a questão da tecnologia, então eu busco ainda ajuda, e a gente vai se aprimorar nisso, e a gente vai melhorar tudo isso, mas eu tenho disponível a apostila para que quem quiser, né, ter a apostila em mãos para estudar com a apostila e ficar mais fácil, então, o acompanhamento da aula, você pode me mandar um e-mail pedindo a apostila, eu vou estar te encaminhando sem custo nenhum, e aí você imprime aí na sua casa ou acompanha mesmo com o celular aberto ou notebook aberto pelo próprio e-mail, e você vai poder estar fazendo suas anotações, né, vai poder estar comparando aquilo que eu tô falando, porque eu tô seguindo, né, uma apostila que já foi montada durante esse 1 ano e meio, e eu sei que vai ser bênção aí para vocês, tá bom? Então, se alguém quiser a apostila, só mandar um e-mail dizendo eu quero a apostila, eu vou estar enviando o material para você gratuitamente, e você pode, então, fazer uso dessa apostila da forma que você achar melhor. Lembrando que não é um material profissional, tá bom? Vou lembrar novamente. Eu sou uma pessoa que decidi ensinar a palavra pro contexto igreja, e entendendo que isso é um material muito rico, pode abençoar outras vidas, então eu decidi gravar esses vídeos para então ajudar essas pessoas que estão conosco e que desejam aprender um pouco mais, e para que você seja alcançado aí do outro lado de forma simples e objetiva, tá bom? Então, o que nós vamos falar nessa primeira aula? Essa primeira aula vai falar sobre a nossa origem. O que é o homem? Né? Como eu falei, durante todo esse primeiro módulo, nós vamos fazer essa pergunta. O que é o homem? Então, né, nós vamos falar sobre a nossa origem, sobre de onde nós viemos, qual foi o motivo da criação, o que Deus pensou quando Ele, então, desejou formar o homem. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa aula, tá? O versículo base para nossa aula, toda aula tem um versículo base para nós que eu deixei na apostila. Assim que a gente começa a lição, os alunos sempre têm esse versículo base e que ele dá o norte para nossa aula, tá? Então, o versículo base da nossa lição tá lá em Gênesis 2, versículo 7. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu tenho esse versículo aqui na apostila, mas eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos e para as pessoas que estão sempre comigo que não importa a versão, tá, da Bíblia que você tem aí na sua casa, seja ela qual for, a palavra de Deus, ela é a mesma, né? E às vezes o que diferencia, às vezes é um pouquinho a tradução, mas o entendimento que você vai ter a respeito do assunto vai ser o mesmo, e a gente pode então estar buscando entendimento com a Bíblia que a gente tem mesmo. Não se preocupe em comprar uma Bíblia X, Y, Z, não se preocupe com isso. O importante é que você olhe para a palavra e veja aquilo que Deus está desejando falar conosco, ok? Então, Gênesis 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou um ser vivente, ok? Repetindo, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tem uma outra versão aqui, que foi a que eu coloquei na apostila, que eu gosto bastante também, tá? Assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Talvez na sua tradução esteja um pouquinho diferente, mas o contexto do que a gente vai falar hoje, que a gente vai falar um pouquinho agora, é sobre isso, sobre essa origem, né? O que é o homem? O que é essa formação de Deus? O que é essa criação de Deus? Né? E a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do homem. Essa primeira lição, o que eu quero enfatizar é sobre essa questão da forma e das partes que o homem foi criado. Né? Então, o homem foi criado em 3 partes, ok? 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, essas foram as 3 partes que o homem foi criado. Existem algumas pessoas que dizem que o homem é duo, né? Do partido, são 2. Alma, né? Espírito e alma e corpo, né? Então eles englobam a alma e o espírito aqui numa parte e o corpo, que é a matéria, em outra. Mas eu posso afirmar para vocês que não é isso que a palavra de Deus diz.
né? Então, segundo alguns versículos que a gente tem na própria palavra, diz que o homem é 3 partes. E nós vamos entender por que o homem é 3 partes e quais são essas partes e como é que elas então foram geradas por Deus, para que a gente entenda que o homem são 3 partes, ok? Então vamos começar aí a apostila. Para quem ainda não tem, acompanha a leitura, e para quem já recebeu aí a apostila, pode acompanhar aí na apostila, tá bom? Deus é um exímio construtor e, como tal, arquitetou toda a terra, toda a sua criação e seus filhos. Então, Deus, ele é um arquiteto. Então, pensa que um arquiteto, ele, muito antes de ver a construção pronta, ele projeta tudo isso. Ele projeta essa construção. Ele coloca no papel, ou ele põe hoje um aplicativo no computador, todo aquele projeto, desde as suas bases, desde a sua fundação até o término. Ele coloca cor, ele coloca vida no desenho, ou muitas vezes hoje num aplicativo ou num software de computador. Então, antes mesmo daquilo estar pronto, de estar realmente finalizado, aquele arquiteto, ele já tem todo o projeto na mente. Todo o projeto já está na mente do construtor. Então, o mais importante é a gente entender que Deus é esse construtor. Deus é esse arquiteto. E que muito antes de tudo existir, Deus já tinha todo o projeto em mente. Então, para Deus nada foi por acaso. Para Deus nada foi um acaso. Para Deus nada foi feito de última hora. Ele é um arquiteto, um exímio arquiteto. E como tal, ele vai fazendo as coisas de acordo com aquilo que ele já projetou no seu coração. Então, o homem, a criação de Deus mais primorosa, que sou eu e você, que é o ser humano, ele arquitetou com os mínimos detalhes. Então, ele sabia exatamente o que ele queria fazer quando ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem, e aí eu coloco o homem aqui, queridos, como humanidade, porque essa palavra homem, no original do hebraico, é Adam. A-D-A-W. Adam. Às vezes eu vou citar algumas palavras ou no grego ou no hebraico, e vocês me perdoem se tiver alguém assistindo aí em algum momento esse vídeo e que é um professor de hebraico ou é um professor de grego ou conhece essa língua, né, e sabe falar com clareza. Eu sou só alguém que fuça um pouquinho e busca a raiz para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que a palavra de Deus está nos ensinando, ok? Então eu não tenho habilidade nem com o hebraico e nem com o grego, mas eu vou ouvindo e, né, nos meus estudos ou mesmo na própria internet, a gente vai então tentando interagir com essas palavras. Mas a origem das palavras, elas nos falam muito sobre aquilo que Deus realmente deseja dizer. Porque às vezes no meio da tradução de uma palavra, na transliteração de uma palavra, ou na cópia que a Bíblia foi sendo feita ao longo da história, algumas letras, alguns acentos, algumas coisas podem ter se perdido, e aí a gente não tem a exatidão da palavra, ok? Então, não se preocupem com o meu grego e nem com o meu hebraico. O importante é que a gente entenda o que a palavra está querendo dizer para nós. Esse é o mais importante aqui para mim durante esse estudo. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, né? Essa palavra homem, ela tá clara e objetiva para nós que Deus criou a humanidade. Então, Deus não está falando de um sexo aqui. Deus não está falando de homem como sexo masculino ou mulher como sexo feminino. Não, Deus está dizendo, eu criei a humanidade, eu criei toda a terra, todo ser humano foi a criação de Deus. Então, quando Deus criou o homem, quando ele criou a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança, então, quando ele diz a sua imagem, ele está dizendo que ele criou a imagem dele. E vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da imagem. Quando a gente lê esse versículo que está lá em Gênesis 1, 26 e 27, até vou ler aqui com vocês para que vocês não fiquem perdidos no que eu estou dizendo, volte um pouquinho, uma página aí na sua Bíblia. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vai lá para o 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Você tá vendo aqui que, exatamente como eu disse para vocês, que a palavra homem diz respeito à humanidade. Quando Deus criou o homem, quando ele arquitetou o homem, quando ele planejou o homem, porque aqui está dizendo que ele criou, não está dizendo ainda que ele formou, porque o versículo que nós lemos em Gênesis 2:7, que é o versículo base para nós, ali em Gênesis 2:7, Deus formou o homem. Vamos entender então um pouquinho isso para que não fique confuso na sua mente. Quando o versículo 26 e 27 diz aqui, façamos, então disse Deus, versículo 26, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A parte A do versículo. Agora o versículo 27, em seguida. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, esse capítulo 1, versículo 26 e 27, ele mostra claro para mim que aqui é o arquiteto agindo. Lembra que eu falei para vocês agora que um arquiteto, antes mesmo da sua obra estar pronta e acabada, de forma física, ele arquiteta, ele deixa tudo pronto numa maquete, ele deixa tudo pronto na sua mente. Quando ele vai desenhar, ele já tem em mente todo o projeto, ou ele lança esse projeto para um software no computador para que ele já veja essa obra pronta mesmo antes dela estar construída. Então, aqui no versículo 26 e 27, Deus está fazendo exatamente isso. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali fazendo toda a criação, porque se você volta um pouquinho para trás, nós estamos vendo o relato da criação. No primeiro dia, o que Deus fez, no segundo dia, no terceiro. E aí, quando chega no sexto dia, Deus cria o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Só que no capítulo 2, no versículo 7, que nós acabamos de ler, diz que Deus formou o homem. Então, entre o capítulo 26 e 27 e o capítulo 2, versículo 7, existe um espaço de tempo. O arquiteto aqui arquitetou e o arquiteto aqui formou. Então, Deus, lá no versículo 26 e 27, ele projetou o homem. Como é que o homem seria? E aqui no versículo 7 do capítulo 2, ele então forma, põe forma, constrói verdadeiramente do pó da terra esse homem. Então, existe um espaço de tempo entre aquele projeto e a real execução desse projeto. Então, nós precisamos olhar primeiro para o projeto inicial. E no projeto inicial, a primeira coisa que Deus diz, ele diz que o homem seria formado à sua imagem e à sua semelhança. Então, vamos parar aqui. Quando eu digo que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, eu posso perguntar para você e você com certeza vai conseguir me responder. Deus tem uma imagem? Deus tem uma forma física? E aí você pode me dizer assim, não, tem sim, Elisângela. Jesus é Deus encarnado. Ok, perfeito, é isso mesmo. Porém, eu estou falando da criação, do Gênesis, onde Jesus ainda não havia sido encarnado. Ainda Jesus não havia vindo ao mundo como homem, para nos mostrar como é ser filho de Deus. Então, aqui no Gênesis, Deus está formando o primeiro homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus antes de Jesus, ou hoje, como nós